a mais um episódio do 80cast. Eu sou a Alanis Mancini e hoje a gente tá aqui no episódio bônus da primeira temporada e eu tô aqui com o Fábio. E aí, Fábio? Tudo bem, Alanis? Estamos aqui novamente, episódio especial, né? Super. Episódio bônus, né? O sétimo episódio, mas episódio bônus da primeira temporada, né? Então, muito feliz de estar de novo aqui. Vamos lá. Que bom, vamos encerrar aí. E hoje a gente tem também a Liz, que está de volta aí do primeiro episódio com a gente hoje. Olá, tudo bem? Muito feliz de estar de volta. Participei do primeiro e agora voltei pro último. Acho que é até simbólico, né? Simbólico. Tô muito feliz de participar desse episódio. Tenho certeza que vai ser muito, muito bom o nosso papo. E hoje a gente recebe aqui o Yuri Trafani, referência em liderança, estratégia e desenvolvimento humano. Ele é professor, coach e diretor da Inner Treinamentos e autor dos livros Os Quatro Papéis e A Venda com Corpo, Mente e Alma. Muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Alanis. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Liz. É um prazer estar aqui com vocês. Nada mais gostoso do que bater um papo sobre temas interessantes com gente interessante. Vamos nessa. Legal, legal. Muito feliz. Quando a gente pensou nesse episódio bônus, né? A gente falou, poxa, tem que ser um convidado especial, só que a gente que acompanha, que a gente participa consome conteúdo ali, né? Então, eu falei, poxa, o Yuri. Eu achei uma curiosidade, né? O Yuri, não sei se vou entregar muito na cidade, Yuri, mas Boa. o Yuri foi meu professor na faculdade. Tive o prazer de ter aula com ele sobre marketing. Tem boas lembranças dali daquele momento. Que bom. Então, acho que muito significativo esse episódio. E obrigado por estar aqui com a gente. Uma honra, um Vamos lá. prazer. Bom, a gente pode começar até já falando do seu livro aqui, Os Quatro Papéis, que tá aqui, todo mundo leu aí, estudou. E nele você explica sobre os papéis de líder, gestor, estrategista e empreendedor. Tô até lendo aqui para não me perder. E eu acho que começar entendendo um pouquinho melhor sobre esses quatro papéis é bom para a gente aquecer aí a nossa conversa. Perfeito. Então, essa história dos quatro papéis surgiu de mais de 15 anos como executivo, observando o mundo executivo, o mundo das empresas, e depois já estou há mais de 20 anos liderando a Iner na área de desenvolvimento. A gente fala com muitos CEOs, CHROs, executivos, e começou a emergir um padrão, né? Eu comecei a perceber que existia, apesar de existirem centenas de papéis que um profissional precisa desempenhar, eu comecei a perceber que existia um certo padrão no que a gente chamava de um executivo, um profissional excelente, né? E tudo começa com a capacidade de lidar com as pessoas. Uma empresa é feita de pessoas, por enquanto, pelo menos, até a inteligência artificial tomar o poder, espero que não aconteça. Mas, por enquanto, uma empresa é feita de pessoas. Então, se alguém está em alguma posição na carreira gerencial, precisa entender de gente, né? Eu dei o nome de líder, né? Eu coloquei esse rótulo de líder para o conjunto de competências que tem a ver com essa capacidade de lidar com as pessoas. Mas o que fica claro para mim ao longo dessa história, minha história de mais de 35 anos no mundo empresarial, é que eu posso até entender de gente, saber motivar, saber engajar, saber desenvolver pessoas, mas essas pessoas não gerarem resultado, aí não adianta. Então eu tenho que tirar o meu chapéu ou desfazer o meu papel de líder e colocar o chapéu e representar o papel de gestor, né? Então, se o líder é alguém que faz com que as pessoas estejam engajadas e desenvolvidas, o gestor é alguém que faz essas pessoas engajadas e desenvolvidas gerarem resultado. As pessoas precisam gerar resultado. Aí alguém pode me perguntar, Yuri, não tá bom dois papéis? Quer dizer, a pessoa tá engajada, desenvolvida e gera resultado. Não tá bom? Não tá, porque talvez a maior reclamação que eu escutei nesses 20 e poucos anos aí com a Iner, né, ajudando as empresas a desenvolverem os seus profissionais, Yuri, aqui tem um monte de gente boa que não trabalha junto. Tem um monte de gente boa preocupada demais com o seu quadrado. Então, daí que emerge o terceiro papel, que eu preciso ter gente motivada, competente, que produz resultado em equipe, né? Que eu entendo que o meu papel dentro do time é importante, mas eu faço parte de um time, e o meu time, meu departamento dentro da empresa, é um dos departamentos
dentro da empresa e eu preciso trabalhar pela empresa e não pelo meu departamento ou pela minha carreira. Então, aí, esse profissional que está na liderança, está na carreira gerencial, ele precisa ser um catalisador, um fomentador, alguém que estimula e orienta o time para que o time trabalhe em equipe. E aí pode vir de novo a pergunta: não tá bom? Gente competente, engajada, trabalhando, produzindo resultado e trabalhando junto, não tá bom? Estaria se a gente vivesse num mundo estático, mas a gente não vive. As empresas que sobrevivem precisam se reinventar o tempo todo. E se elas precisam se reinventar o tempo todo, eu preciso ter como um dos papéis dentro da carreira gerencial a capacidade de fomentar a mudança, né? Antes de tudo, esse profissional que está na carreira gerencial, ele precisa estar aberto à mudança. Mas não basta, ele também precisa ser um estimulador de mudança. Então, aí, nesse sentido, ele precisa ser alguém que fomenta a criatividade, que cria segurança psicológica para as pessoas inovarem, empreenderem, ou o que a gente chama de intraprenderem, né? Que é empreender dentro da empresa e ser inovador. Então, aí a gente fecha os 4 papéis, né? O que o livro fala é que, se eu quero ser bem-sucedido na carreira gerencial, eu preciso cuidar desses 4 papéis. Líder, ou seja, cuidar das pessoas. Gestor, fazer as pessoas serem produtivas. Estrategista, fazer as pessoas trabalharem juntas. E empreendedor, fazer as pessoas mudarem e evoluírem para que o negócio não fique para trás. Então, esse é o resumo em alguns minutos aí do que eu levei alguns anos para escrever. Puxa, legal. E fazendo já esse gancho, Yuri, você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, até chegar nesse entendimento aí dos 4 papéis, né, até no momento que você escreveu esse livro. Eu já conheço um pouco, né, da sua trajetória, mas para quem tá primeiro contato agora, conhecer também um pouco mais aí. Sua bagagem. Interessante, Fábio, que eu comecei minha vida profissional com um erro de caminho, né? Eu fiz da química na Unicamp. Eu era um bom aluno de química na escola, os professores diziam: pô, você é bom de química. Aí eu fui estudar química. A hora que eu cheguei lá, falei: cara, não tem nada a ver com química, eu preciso seguir outro caminho. Aí fui buscar outros caminhos, né? Estudei marketing na SPM e eu sou um cara muito conceitual, eu sou um cara que gosta de estudar, de aprender o tempo todo. E aí fui complementando os meus estudos fiz um MBA na USP em marketing, que é a área que eu trabalhava, aí fiz um MBA na GV em finanças, aí depois fiz um pós-MBA, aí fui fazer uma especialização em coaching nos Estados Unidos, aí fiz uma subespecialização com a Gallup nos Estados Unidos. Então, Sim. assim, a base do que eu compartilho está muito ligado com essa minha fome de ler, né? As pessoas que me acompanham nas redes sociais devem ver a minha biblioteca lá de vez em quando. Eu já tenho lá, sei lá, uns 4.000 livros lá, as pessoas até se assustam. Ninguém se assusta mais do que a minha esposa. Cada vez que chega mais um livro, ela fala: onde você vai colocar isso aí? Na mudança deve ser terrível. Não, ela fala, a minha esposa, Lisa, a minha esposa fala assim: uma das coisas que me faz ter certeza que você nunca vai me deixar é que vai dar trabalho demais. Então, aí eu falei: não, eu não te deixo por motivos muito mais relevantes, mas isso também, né, pode ajudar. Mas, então, eu gosto muito de estudar. Mas inclusive, a gente representa a Gallup aqui no Brasil e a Gallup tem um assessment, né, um teste de perfil, e os meus 2 primeiros talentos, né, que é o que a Gallup faz o mapeamento, tem a ver com essa história de aprender. Então, sempre gostei muito de aprender. Mas eu sempre tive uma relação muito prática com a profissão. Então, eu sabia que não adiantava nada só aprender se eu não pudesse experimentar aplicar. Então, logo desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer estágio. Fiz estágio numa agência Sim. de promoções e merchandising no primeiro ano. Aí depois fiz estágio numa confecção, uma coisinha pequena. E aí a minha grande entrada no mundo empresarial aconteceu na Johnson, né? A Johnson tinha uma vaga de estágio, eu comecei a trabalhar na Johnson, participei lá do programa de seleção, né? E fui estagiário da Johnson, aí fui trainee da Unilever, aí comecei a fazer uma carreira na Unilever, aí fui para a Parmalat, trabalhei na Parmalat, sempre na área de marketing, né? Aí tive a honra de participar de um projeto maravilhoso na Balduco, onde a gente fez o rebrand da marca, que quem olhava
para a marca antes e depois, não acredita, né, o tamanho da revolução que a gente fez e fico muito feliz de ter participado. Depois fui para o grupo Abril, né? Sim. E eu fazia tudo isso, Fábio, porque eu sabia que o meu destino um dia era vender conhecimento. Então eu não podia ficar num segmento só, né? Então eu tive em diversos segmentos: alimento, higiene e beleza, publishing, né? E aí na Editora Abril eu fui publisher de 4 revistas: Placar, Playboy, Quatro Rodas e Super Interessante. Ser publisher da Playboy me dava um pouco de dor de cabeça, mas foi uma Uau, experiência marca, né? muito legal. E eu tive a oportunidade também de pegar o momento do surgimento da internet, que a Abril fez uma joint venture com a Portugal Telecom, e eu fui diretor comercial dessa joint venture, né? Mas aí chegou um momento que eu falei, puxa, cara, eu preciso dar vazão à minha natureza mais profunda, né? Assim, eu estava executivo, mas na alma, o que eu sou é um aprendiz que gosta de compartilhar o que aprende, né? Então, assim, eu adoro ler, aprender com as minhas experiências de vida e com as minhas experiências profissionais e depois compartilhar com as pessoas. Eu falei, eu tenho que ir por esse caminho. Aí criei a Inner, no começo a Inner era uma empresa, né? O que é um choque enorme. Você trabalha em um monte de multinacional durante um tempo, onde tudo, né? Tem o cara que conserta a letra D do teclado, né? E aí, de repente, você vira tudo, né? E aí a Inner foi crescendo, né? Eu chamei o Ian, que é meu irmão, meu sócio, né? Eu estava até te contando aqui em off, que ele era executivo na Alemanha, estava pela Bosch, estava voltando para o Brasil. Eu falei, não, o cara é competente demais para eu deixar ele seguir outro caminho, vem trabalhar comigo. Aí a gente foi fazendo a Inner crescer devagar. E uma coisa natural é que, como eu era, minha história toda era em grandes empresas, a hora que eu comecei a dar consultoria, no começo, depois treinamento, não era muito difícil atrair as grandes empresas, né? E aí, depois que uma grande empresa entra, a segunda se sente mais confiante, etc. Tá? A nossa história na Inner hoje é essa história de atender empresas de todos os portes, mas a gente tem muita honra de ter um portfólio de clientes que abraça muitas das maiores e melhores empresas do mundo e do Brasil, inclusive clientes fora do Brasil, na América Latina, na África, e vamos em frente. Muito bom, muito bom. Legal. E até acho que trazendo para esse universo do livro, né, ao longo da sua carreira, qual que é a diferença, quais são as semelhanças dos papéis que você exerceu, dos 4 papéis que você exerceu ao longo de toda essa sua carreira e as suas competências enquanto indivíduo? Uhum. Quais são essas? Você pode trazer um pouco pra gente? Claro, então, é muito interessante que o Gandhi dizia que a nossa vida ela não é cheia de murinhos separando as nossas partes, né? A gente é como executivo o que a gente é como pessoa, né? As facilidades que a gente tem como pessoa, a gente tem como executivo. Então, na hora de exercer esses 4 papéis, o que você precisa fazer é invocar a sua essência, né? Então, eu na Inner, em todas as empresas onde eu trabalhei, todas as oportunidades que eu tive de ser líder, inclusive como professor, né, tudo isso que eu fazia era só um reflexo da minha essência, né? O Fábio pode me desmentir aqui se eu estiver falando mentira, mas uma coisa que eu sempre fiz com todos os alunos foi um respeito profundo pelo potencial dos alunos, que tem a ver com liderança. Eu acredito de verdade que todo ser humano é genial em alguma coisa, não em tudo. Então, eu acho que muito papel do professor, do líder, do pai, é ajudar a pessoa a ir ao encontro do que ela tem de melhor, da sua essência, e desenvolver essa essência, né? E, inclusive, muito do que me fascina na metodologia da Gallup, que a gente representa no Brasil há alguns anos aqui, é que a Gallup acredita nisso, de que nós só somos diferentes em termos de quais são os nossos talentos, mas todos nós temos talentos, né? Então, Legal. eu acho que essa minha crença no ser humano, no potencial do ser humano, acaba se refletindo em todos os papéis, né? E aí eu quero ajudar as pessoas a atingirem a sua excelência. Inclusive, na missão da Inner, a gente fala que a nossa missão é ajudar
as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. E eu acho Até que acho que que um seria, líder faz. acho que até seria legal você trazer a história que você estava contando sobre o nome, né? Que tem tudo a ver com isso. É Como surgiu o verdade. Winner, né? Exato. Eu quando deixei a carreira executiva e entrei no mundo empreendedor, a princípio eu queria ser um consultor. Mas eu falei, poxa, de repente vale a pena ter um nome para não ficar tão pessoal assim. E aí eu comecei a buscar nomes. E aí eu busquei nomes que refletissem a minha crença sobre o desenvolvimento humano, profissional e organizacional. E o que eu acredito muito é que o sucesso, a felicidade, a alta performance vem de dentro. Tem muita gente que procura o sucesso a partir de oportunidades que estão no mundo. E eu acho que é importante olhar para as oportunidades que estão no mundo, mas elas só fazem sentido se elas têm consonância com a sua essência. Para mim, uma pessoa de sucesso, né, não no sentido só material do sucesso, mas de sucesso no sentido que tem uma vida que plena, que vale a pena ser vivida, é uma pessoa que encontra a conexão entre o que o mundo está precisando e o que eu sou, a minha essência, né? E no inglês, né, o interior, a interiorização é inner, né? Só que é inner com I. Mas como eu chamo Yuri com Y e eu ainda não atingi o nirvana e a humildade absoluta, aí eu falei, deixa eu botar um Yzinho aí para marcar. E aí a inner ficou inner com Y. Muito legal. Muito bom. Você traz também muito no seu livro sobre as competências empreendedoras, né? Uhum. E eu queria saber um pouco, acho que é uma dúvida até que você fala que sempre perguntam para você, como ser empreendedor trabalhando dentro de uma empresa? Como que é esse papel em específico? Perfeito. O que acontece é que uma empresa, qualquer empresa, ela está num ambiente super competitivo, com um monte de gente inovando. Se ela ficar parada, ela não evolui. Então ela precisa ter gente dentro dela, né? A empresa precisa ter gente dentro dela, a empresa, que haja como empreendedor, né? E daí que surge o termo intraempreendedorismo, né? Intra de dentro da empresa é empreendedorismo, um empreendedorismo intracorporativo. Esse nome foi, vamos dizer, propagado e vamos dizer, divulgado na década de 80 por um cara chamado Jim-Ford Pinchot, que escreveu um livro chamado Entrepreneurship. E ele fala sobre isso, né? E é notável isso. Você não precisa estar no mercado sozinho para agir como empreendedor, tá? Inclusive, no livro eu falo de algumas competências, né? Então, por exemplo, atenção a oportunidades. Eu posso estar atento às oportunidades sozinho que se oferecem para minha empresa. Criatividade. Eu posso ser criativo fora ou dentro da empresa. Capacidade de correr risco. Eu posso correr risco dentro ou fora da empresa. E assim por diante. Então, eu posso ser um empreendedor dentro da empresa. Inclusive, o Jim-Ford Pinchot, ele diz que é até mais agradável você ser empreendedor dentro da empresa, porque você corre risco com o dinheiro dos outros, né? E não só isso, você tem uma rede de apoio que quando você está sozinho você não tem. Você conta com mentores dentro da empresa que quando você está sozinho não necessariamente você tem, né? Então, o que acaba acontecendo é que dá para empreender estando dentro das empresas. E esse é o papel do empreendedor, do intraempreendedor, que é Eu o posso tirar quarto uma papel. dúvida em relação a isso? Normalmente a gente ouve cabeça de dono, atitude de dono. Seria mais ou menos a mesma coisa? Tem a ver com isso, tem muito a ver com isso, e esse tipo de assunto acaba gerando muita polêmica nas redes sociais, né? Eu acho que mais do lado do proletariado, assim. Cabeça de dono, mas você não ganha como dono. Como é que você vai ter cabeça de dono? Só que tem o seguinte, né? Tem os dois lados da moeda. Você age como dono, não ganha como dono. Mas também não corre os riscos que o dono corre, né? No fim do mês, teu salário está lá, né? Então, como tudo na vida, né? Meu pai sempre diz isso, na vida tem prós e contras, né? Então, quando você adota uma postura empreendedora, você tem alguns benefícios, que é poder aprender, se arriscar, trazer coisas novas para o mundo, realizar a tua missão.
você tem alguns, que são os bônus, você tem alguns ônus também. Por exemplo, o cara que inventou o post-it tá rico, mas não tá bilionário. A 3M ficou bilionária, né? Então, e foi um executivo, foi um cientista da 3M que fez isso. Então, tudo na vida tem prós e contras, mas, Liz, é nesse caminho, sim, é o caminho de pensar e agir como um empreendedor. E não se machucar com isso. Ah, mas eu não ganho como empreendedor. Mas você também não trabalha como empreendedor e você também não corre os riscos que o empreendedor Não, mas corre. eu trouxe, porque eu acho que esse termo cabeça de dono justamente pela polêmica também, mas é que o seu termo, até como você traz, isso é muito mais completo, eu acho, tem um 360, até porque nem todo dono é empreendedor, Exatamente. né? Então eu acho que o empreendedor acaba englobando muito mais coisas, é um termo mais complexo e que não geraria tanta polêmica, justamente por isso. A gente entende o empreendedor como muito mais coisas, né? Mais características. E dono, a gente pode ser dono de qualquer coisa, né? Isso não indica se a gente vai agir de acordo ou não. Não, eu acho que você fez a pergunta da maneira muito apropriada. Eu que aproveitei, não resisti, botei uma pimentinha aqui, né? Quem sabe vai gerar mais polêmica, quero gerar atenção. Com certeza. Não, mas a primeira vez que eu escrevi para uma revista, a Exame me pediu para fazer uma análise do comportamento do Thiago Silva na Copa do Mundo como líder, que ele chorou lá na véspera dos pênaltis. E, gente, o que eu recebi de ameaça de morte até pela Exame. Faz 20 e poucos anos, ou sei lá, 15 anos, 16 anos. O mundo não tinha esses haters profissionais. Eu não sabia que era assim. Agora eu já acostumei. Se esse nosso bate-papo gerar polêmica, eu só vou ficar feliz. Muito bom. Vamos fazer um corte pro LinkedIn, que é lá que dá essas polêmicas com cabeça de dono. Mas é bom a gente trazer essas reflexões também. É bom. Eu acho também que tem muito a ver com o propósito de vida da pessoa, que você fala muito da trajetória individual e tudo mais. Então, tem pessoa que vai precisar empreender para se sentir num propósito. E tem gente que não precisa disso, então é tranquilo. Exatamente, é exatamente isso. Eu vejo o empreendedorismo, antes de tudo, como uma postura de vida, né? Porque se você olhar para as competências que eu coloco no livro, essas competências refletem essa postura, né? Capacidade de ver oportunidade, criatividade, capacidade de correr risco, planejamento, execução, persistência, isso tudo é uma forma de encarar a vida. Você pode transferir isso para a empresa que é sua, que você é o dono, aí você é um empreendedor. Você pode transferir isso para a empresa para a qual você trabalha, então aí você passa a ser um intraempreendedor. Muito bom. Muito bom. Legal. Bom, quero aproveitar agora e fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiro ao pessoal da Cristal Studio, que a gente recebeu 89, 80 Cash aqui durante a primeira temporada. Foram 6 episódios, e mais esse agora, o 7º, a gente coloca ali como episódio bônus, né, episódio especial. Quero agradecer ao pessoal da Cristal, o Paulo e a Renata. E também, claro, você que queira produzir seu podcast, ou da sua empresa, ou um projeto pessoal, venha conversar com eles, venha fazer, acho que em Campinas, pelo que a gente tem acompanhado, feito projetos de podcast também para outros clientes, acho que a melhor estrutura, com certeza, é aqui na Cristal. Vale vir conhecer, vale bater um papo com eles. Se vocês ainda não seguem 89 também nas redes sociais, né, fica o convite também no Instagram, no LinkedIn. Acompanha a gente lá, as novidades da 89, conhecer um pouco sobre nossa história também. E vamos lá, vamos seguindo aí. Bom, Yuri, continuando, acho que é bom a gente trazer agora um pouco sobre a questão do propósito, né? Principalmente quando se trata sobre liderança. Como é que funciona essa questão do propósito em relação à ação e como o líder pode passar isso para os liderados, trazendo toda a empatia que você fala que é tão importante, né? Mas, ao mesmo tempo, sem perder a visão sistêmica do negócio como um todo. Perfeito. A primeira coisa quando a gente fala de propósito é desmistificar o que significa propósito, né? Muitas vezes a gente, quando pensa, as pessoas querem trabalhar com propósito, inclusive nos estudos da Gallup, uma das coisas que essa geração, as novas gerações, a geração Y, a geração Z fazem questão é trabalhar com propósito. Mas propósito não é necessariamente ser a Madre Teresa de Calcutá. Propósito, nem sempre um propósito é nobre. Nem sempre um propósito é algo
admirável. Propósito é aquilo que faz tanto sentido para você que te move e te dá força para superar os seus obstáculos. Isso é o propósito. Tem uma pessoa que o propósito pode ser ajudar a família dele a ascender socialmente. Um propósito pode ter a ver com colocar um talento em ação, né? Poxa, eu quero exteriorizar essa minha essência. Um propósito pode ser, sim, alguma coisa, vamos dizer, alguma atividade com impacto social, ambiental. Então, propósito é qualquer coisa que faça sentido para mim. Uhum. E aí o papel de quem está na carreira gerencial, o papel do líder, é conseguir conectar o propósito da empresa com o propósito da pessoa. Então, primeiro, eu preciso conhecer a pessoa que trabalha comigo e entender o que é importante para ela. Quais são os propósitos, até porque eu acho que a maior parte das pessoas tem vários propósitos, né? Mas quais são os principais propósitos daquela pessoa e entender qual é o propósito da empresa e ajudar a pessoa a fazer a conexão entre o propósito da empresa e o propósito pessoal. Aí a pessoa fala, poxa, meu propósito é fazer minha família ascender socialmente a partir do meu trabalho. Legal. O que isso tem a ver com o que minha empresa faz? Bom, se a minha empresa estiver fazendo sucesso, se a minha empresa estiver crescendo, eu vou criar novas oportunidades para mim e eu vou fazer isso acontecer. Ou pode ser alguma coisa mais subjetiva. O meu propósito é fazer o ser humano ser mais feliz. E eu trabalho na Iner. A Iner é uma empresa que faz as pessoas se desenvolverem, e para as pessoas serem felizes, elas precisam se desenvolver. Essa é a conexão. Quando as pessoas realizam, quando as pessoas se dão conta de qual é a conexão entre o que eu quero para minha vida e o que a empresa quer, essa conexão gera essa força interior para que a empresa, para que a pessoa se mova, a empresa ganhe com isso, porque aí tem uma pessoa que faz algo que faz sentido para ela. Agora, uma coisa importante, até usando os estudos da Gallup, é que a Gallup fala, né, que está acontecendo um movimento de salário para propósito, mas não significa que eu não quero mais o salário, agora só o propósito. Eu preciso viver, né? Eu preciso ganhar. Então eu quero o meu salário, mas só o salário não basta. Eu quero um salário que tenha um propósito. Uma coisa importante, um movimento assim, que está acontecendo no mundo e que é inegável, né? É óbvio que é o movimento das redes sociais. As pessoas querem não só fazer coisas, mas elas querem ser vistas pelo que elas fazem. E se elas fazem coisas que de alguma forma gera admiração, gera respeito, isso é mais forte. Então, principalmente um jovem, ela quer dizer, eu trabalho numa empresa que faz alguma coisa legal para o mundo. Ou na pior das hipóteses, eu quero trabalhar para uma empresa que não prejudica o mundo, né? Então, o impacto dessa desintermediação que as redes sociais colocam, né? Que faz todo mundo virar broadcaster, né? Então, isso também tem a ver com propósito. Posso fazer mais uma pergunta polêmica? Pode. Essas são as melhores. Agora, sobre isso, né? Essa questão intergeracional, que a gente sabe que a gente está vivendo uma crise no meio trabalhista, que é, né? A gente sabe que as gerações mais velhas, que normalmente são as pessoas que estão em cargos de liderança mais altos, acabam tendo algum tipo de atrito com a nova geração, no caso a minha. Uhum. Mas existe uma resistência, eu acho que dos dois lados, né? Por tudo que você falou e também pelo livro, eu entendo que tem que existir um equilíbrio, né? A gente tem que ter tanto propósito quanto dinheiro. Mas por que você acha que existe... os dois lados, eles são tão ferrenhos, digamos assim? Tipo, por que ninguém quer ceder? Por que é tão difícil essa interação, de uma forma que o propósito seja dado junto com o valor e não seja só, né, de um lado só produzir e do outro lado só ser feliz? Então, Liz, se você observar o que está acontecendo no mundo, essa polarização não está acontecendo só dentro das empresas. Está acontecendo uma polarização na política, está acontecendo uma polarização geracional, está acontecendo polarização em termos de geografia global e reorganização global, entre religiões, né? E eu acho que isso é vamos dizer, o aprofundamento de uma característica humana, né, de
querer que o seu ponto de vista seja a verdade, né? Então, assim, existe uma tendência humana, né, de valorizar a forma como eu penso e desvalorizar a forma como o outro pensa. E aí, mais uma vez, a gente vai falar de rede social. O que a rede social está fazendo, e eu não quero demonizar a rede social, adoro a rede social, uso rede social, não é nada disso. Mas a gente tem que entender que características as redes sociais trazem para o mundo. Como os algoritmos das redes sociais te jogam cada vez mais para ver aquilo que você acredita e gosta, isso acaba aprofundando a sua crença no que você faz. Então, se você é da, sei lá, da geração Y, né, e aí você começa a curtir e ver coisas nas redes sociais que reforçam a posição da geração Y, cada vez mais você acredita que o mundo inteiro é igual a você. E a mesma coisa está acontecendo com as gerações mais velhas, porque não vem me dizer que as gerações mais velhas também, eu não sei quem que é pior lá em casa, se sou eu, minha esposa ou minhas filhas, em termos de ficar, né, nas redes sociais. Então, eu acho que o que está acontecendo é esse aprofundamento. E eu vou dizer para vocês algo que eu tenho insistido com bastante frequência. Assim, a coisa que mais me dá medo no mundo de hoje é gente que tem certeza, né? Você falou que quando eu fosse falar fase... Então, deixa eu falar. A coisa mais horrorosa do mundo, na minha opinião, é gente que tem certeza. Eu acho que o mundo seria melhor se as pessoas falassem: ok, eu acho que o meu jeito de funcionar é assim, essas são minhas crenças, com essas informações eu vou fazer isso. Mas eu posso estar errado. Mas ninguém diz, eu posso estar errado, né? Seja por medo de se abrir ao ataque do outro, né? Mas as pessoas têm certeza demais. E eu acho que fazendo um gancho aqui para o nosso contexto empresarial, né, eu acho que as empresas bem-sucedidas vão ser as empresas em que os X aprendem com os Zs e os Zs aprendem com X. E existem, inclusive, em algumas empresas, programas de mentoria cruzada, né, em que o X, né, da geração X ou Baby Boomer, ele é mentor de alguém da geração Y ou Z, e alguém da geração Y e Z é mentor para ele, por exemplo, sobre como lidar com as redes sociais, sobre como se posicionar com as redes sociais. Então, eu acho que essa capacidade de complementar, né, é que vai deixar a coisa bonita. Acho que quando a gente parar de pensar nas gerações como fontes de conflito e começar a entender as gerações como fonte de crescimento pela diversidade, tudo vai ficar mais bonito. E essa história de que diversidade traz criatividade, eficiência, não é uma opinião. Existe ciência por trás disso, né? Onde existe diversidade de todos os tipos, existe criatividade, existe inovação, existe progresso, existe produtividade. Então, a gente tem que parar de brigar, né, Liz? As pessoas Eu têm que parar concordo de brigar. 100% com você. Muito bom, tá vendo? Uma geração Z, uma geração Z e uma geração X concordando. 2Z, Y, você... X. Geração X. A gente tem aqui, temos 3 gerações Tá rolando diferentes. até agora, né? Tá rolando. Prometo que não vou ficar bravo com você. Por favor, não fique bravo comigo. Jamais. Estamos aprendendo junto. Mas falando ainda um pouquinho desse propósito, achei até legal que você trouxe isso, que era até a próxima pergunta. Essa geração realmente tem essa pegada de deixar uma marca no mundo, de deixar um impacto, né? Até, eu acho, por conta das redes sociais também, eu trabalho em uma empresa que faz tal coisa, isso é muito legal. Então, tem essa pegada. E como que você enxerga o futuro desse empenho nas pessoas, nas empresas? Falando assim, daqui a um tempo. Então, eu vejo que eu sou um otimista. Eu tenho visto o mundo evoluir de uma forma geral. Tem coisas boas e ruins acontecendo, né? O nosso mundo está longe de ser perfeito, mas o mundo está evoluindo. Até tem um estudo do professor Steven Pinker mostrando que, apesar da gente ficar confuso com um mundo muito complexo, se você olhar todas as estatísticas de longo prazo, é um mundo melhor, né, do ponto de vista objetivo, né? Então, eu sou um otimista. Eu acho que o mundo vai ficar cada vez melhor. Estamos passando por um momento turbulento. Não acho que vai ficar melhor só porque o tempo está passando. As pessoas precisam continuar se dedicando. Mas o que eu tenho visto? Eu tenho visto crianças e jovens sendo educados pensando de uma maneira mais
holística, né? Pensando em sucesso econômico, mas também pensando em sucesso ambiental e social, né? Que é o tal do triple bottom line. E eu tenho visto muitos executivos preocupados com isso. E aí os executivos, existem dois tipos de executivos preocupados. O executivo está preocupado porque sabe que se não fizer isso, a empresa dele quebra. E eu não vejo nenhum problema. Se o cara estiver fazendo bem, o cara está respeitando a natureza, ajudando a diminuir as desigualdades do mundo, e ele está fazendo isso por interesse, está fazendo algo bom para o mundo. Mas também vejo uma grande quantidade de executivos que têm pensado em fazer as coisas porque é a coisa certa a fazer. Então, cuidar mais do meio ambiente, cuidar mais dos problemas sociais, tentar ter uma postura mais cidadã. Então, a minha opinião é que o futuro tende a ser melhor. E dizem aí os especialistas que com a inteligência artificial e a computação quântica, isso deve se acelerar. As minhas filhas, quando eu falo sobre isso, não, eu tenho duas filhas, a Luísa e a Manu, e elas sempre me falam: "Pô, mas será que vai dar tempo? Será que a gente não destrói o mundo antes das coisas começarem a entrar no eixo?" Aí eu já não sei, mas acho que não, tomara que não. Muito bom. O Yuri, um ponto muito importante que eu vi no livro, que você comenta, é que dentro das instituições de ensino não se ensina a ser líder, né? Uhum. Eu achei isso faz muito sentido, né? Só que uma das principais responsabilidades de um líder é inspirar e engajar a equipe. Uhum. Aí minha pergunta né? Como, como você pensa, como o líder pode cuidar da própria energia e do equilíbrio, né? Próprio energia e equilíbrio emocional para passar isso para a equipe, né? Perfeito. Essa sua pergunta é muito importante, até porque ela encontra eco em estudos da Gallup que dizem que as pessoas menos engajadas hoje dentro das corporações são as pessoas que estão na média liderança, né, que é quem tem um grande impacto sobre as pessoas. Então, isso é muito desafiador, porque se um líder não está engajado, é difícil, né? A gente tem uma frase que diz: pessoas infelizes não fazem pessoas felizes. Se o cara tá deprimido, se o cara tá a cara, né, ou o cara, né, a líder, ou o líder, tão em burnout, provavelmente isso vai se refletir na equipe. O que ele tem que fazer? Aí eu acho que o caminho é, primeiro, autoconhecimento. O ponto de partida é autoconhecimento e entender o que traz boas energias para você e o que recarrega a sua bateria. O líder tem que se conscientizar disso. Todos nós temos coisas que carregam as nossas baterias e descarregam as nossas baterias. E a gente pode fazer as duas coisas. Igual no celular. A gente descarrega a bateria durante o dia e depois conecta e ele recarrega a bateria. O líder, ele precisa entender o que recarrega a sua bateria e criar momentos ao longo do dia e ao longo da vida para que esses elementos que recarregam a sua bateria estejam presentes. Vou dar um exemplo muito prosaico, né? Eu dei um treinamento, semana passada, dei um treinamento para a alta liderança da Mary Kay, que é um dos nossos clientes. Eu passei o dia inteiro falando, discutindo conceitos, né, trabalhando, dando exercício, mediando discussões. E aí depois saí e até pus um post, eu entrando numa livraria e escrevendo, recarregando as minhas baterias, né? E aí eu fui ler. E aí as pessoas, né, perguntam: cara, você é louco, você passa o dia inteiro trabalhando e para você vai, em vez de descansar, você vai ler, comprar livro, né? E aí, eu sou assim. E eu tomei consciência de que ler, aprender coisas novas, recarrega a minha bateria. E aí cada um tem que descobrir, a partir do autoconhecimento, o que recarrega as suas energias. Uma forma fácil de fazer isso, e que eu acredito, por isso até eu trouxe a metodologia para o Brasil, é fazendo assessment. Existem vários, o assessment legal diz quais são os seus talentos. Então, por exemplo, o meu talento número 1 é input, que é quem gosta de colecionar informação.
O segundo é estudioso, é quem gosta de estudar. Bom, como é que eu recarrego minha energia? Fazendo isso. E aí cada líder tem que descobrir isso. E aí o líder do líder tem que ajudar ele, né? Falar, poxa, e perguntar como é que você recarrega as suas baterias e criar momentos ao longo do dia, ao longo da vida, para que você possa recarregar as suas baterias. Todos nós vamos trabalhar, nem sempre fazendo só o que a gente gosta, e às vezes a bateria começa a descarregar. E mesmo que a gente esteja fazendo o que a gente gosta, a bateria também descarrega, né? Descarrega mais devagar, mas descarrega. E aí você tem que falar assim, qual é o meu... Cadê o meu cabo USB, né? Como é que eu conecto para que eu possa recarregar minhas energias? Então, a base é autoconhecimento e trazer para sua vida aquilo que faz sentido em termos de recarga de bateria para você. Muito bom, muito bom. Legal. Eu vi um post esses dias muito legal falando sobre recarregar mesmo no sentido de descansar. Então ele falava, se você trabalha o dia inteiro na frente de uma tela, você não vai descansar na frente de outra tela. Vai ser muito mais cansativo. Então, às vezes, você vai descansar indo na academia, fazendo alguma coisa totalmente fora de tela. E é muito legal, porque a gente tem essa ideia que descansar é você deitar na cama e, às vezes, assistir uma série. Exatamente. Se você trabalha o dia inteiro indo na frente de uma tela, não vai ser. Uma coisa importante é, cada vez existem mais estudos mostrando que o sono é um instrumento fundamental de recarga de bateria, mas ele não é o único, né? E até, viu, Alanis, quando a gente fala sobre, vamos pegar o seu exemplo, ir para a academia, recarregar as baterias na academia, legal. Se você se conhecer, você começa a entender que existem muitas formas de ir para a academia. Então vamos lá, tem uma pessoa que tem um talento que a gente chama de relacionamento, que é o talento de quem gosta de estar com os amigos. Ir na academia recarrega a bateria dela, mas ir na academia com um amigo ou dois amigos recarrega muito mais. Aí tem um talento que a gente chama de carisma, que é o talento de quem gosta de falar com um monte de gente. Ir na academia é legal, mas ir numa hora que tá cheio, onde tem um monte de gente, onde eu falo um pouco, eu vejo, eu mexo, eu brinco, isso recarrega muito mais a bateria. Tem um cara como eu, um estudioso, que eu quero ir na academia, mas antes eu quero ver qual é o exercício, que músculo eu estou mexendo, por que eu estou mexendo. E o meu jeito de ir para a academia é diferente. Então, é importante eu entender que existem algumas coisas que recarregam a minha bateria, mas depende do meu estilo. Se eu tenho um talento que chama foco, eu preciso ir na academia numa hora que não tem mais ninguém para eu poder me concentrar no exercício. E isso recarrega a minha bateria. Os outros falando comigo enquanto eu estou fazendo exercício me deixa pé da vida. E isso não recarrega a minha bateria. Então é importante entender que eu recarrego a minha bateria em atividades que fazem sentido para mim e da forma que faz sentido para mim. E eu acho que esse é vamos dizer, a cereja do bolo. Muito bom. Legal descobrir os talentos assim, né? Legal. Eu gosto de ir na academia falar com todo mundo. Quando o seu hobby, o seu momento de recarregar é torcer, por exemplo, o Corinthians, né? No caso, sofrido algum tempo isso, porque não dá. Não, mas aí você não vai carregar, né? Não, tá dando tudo errado. Agora, a situação. Eu vou te falar uma coisa, Fábio. Eu sou torcedor ferrenho de um time, mas eu não coloco nas redes sociais, porque... Ih, palmeirense. Eu vou arrumar confusão. Eu vou arrumar confusão. Então, ó, eu fico... Eu gosto muito de basquete, joguei basquete a vida inteira, então eu acompanho a NBA. Na NBA eu te digo pra quem eu torço, que eu torço pro New York Knicks, que, olha, não ganha um título desde 78. Faz um tempinho. Então, mas tá bom, o importante o esporte, né? É a catarse, né? Sim, sim. E a dopamina que você joga no seu sangue. Bom. Inclusive, eu li um estudo há um tempo atrás que diz que o maior impacto dopaminérgico que você tem acontece em situações onde a sua chance de ganhar e perder está perto de 50%. Quanto mais perto de 50%, maior a chance. Corinthians tem ganhado e perdido meio a meio. Tá bom, você tá... Maravilha, maravilha. Tá perdendo 60%, ganhando uns 40%, tá meio complicado. Mas é isso, acho que a vida não é linear em nenhum âmbito, né? Ela nunca vai ser. E cabe a nós nos entender o suficiente para poder surfar esse mar com mais tranquilidade, com mais sabedoria, fazendo as coisas mais conscientes, né? Acho que no final acaba tudo sendo sobre isso, né? E apesar de ser sobre
liderança corporativa, nós também somos líderes das nossas próprias vidas, né? E a gente tem que ter esses valores muito bem estabelecidos até para nós, Né? para nossa vida. Olhar para dentro, né? E Sim. não é à toa que a minha empresa chama Inner. Olhar para dentro. E eu vou dizer, se eu puder deixar uma sugestão para todos os líderes, algo que eu tenho aprendido na minha vida Agora ali. mais recente, Agora olha ali e fala. medite. Meditação, olhar para dentro. E as pessoas acham que meditar é uma coisa complicada, é só virar os olhos do mundo externo para o mundo interno e prestar atenção. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Fábio. Uma vez eu li um livro de uma psicóloga, acho que é de Stanford, chama Kelly McGonigal. E tem uma frase no livro dela que eu repito o tempo todo, que é o seguinte: meditar mal faz bem. Então tem gente que fala, eu não consigo meditar. Dane-se, senta e tenta. Pô, foi uma porcaria, já fez bem, entendeu? Então, se tem algo que eu acho que ajuda os 4 papéis, a vida, os teus relacionamentos, a tua felicidade, a tua transcendência, para aqueles que acreditam nisso, é meditar. Tira os olhos do mundo exterior e volta os olhos para o mundo interior de vez em quando. Eu vou comprometer fazer um desafio, vou meditar, tá numa das minhas listas ali de metas, 26. 26. Aí no final da segunda temporada, eu vou falar como Vai trazer. mandar esse recado pro Yuri. Começa devagarzinho, né? Legal. Mas é. E seja, e talvez a lição, eu tenho estudado bastante, né, meditação, e talvez uma das lições mais importantes de meditação é: seja generoso com você mesmo. Então, assim, você começou a meditar, não foi uma boa experiência, não se critique, não se acuse. Fala, beleza, hoje não deu, amanhã eu vou tentar de novo, uma hora dá. Eu acho que o caminho mais curto para transformar numa experiência ruim é ser exigente com você mesmo no processo de meditação. Seja generoso, seja gentil com você mesmo. Você vai conseguir. Muito bom. Muito bom. Eu gosto. Pode falar. Não, pode falar. Eu gosto muito de finalizar, né, com esse episódio, no caso, finalizar com esse episódio a temporada, falando de autoconhecimento, porque a gente passou a temporada toda falando de skills, de habilidades, do que você tem que estudar, e no fim você precisa muito de autoconhecimento para qualquer área da sua vida, assim. verdade. O primeiro episódio nós falamos sobre a história da agência, sobre a essência da agência. O segundo foi sobre endomarketing, cultura. Uhum. O terceiro sobre gestão de marketing. O 4 sobre inteligência artificial. O quinto, me recorda aí, Branding. sobre branding. E o sexto sobre trade, né? Então acho que são os serviços hoje que a 89 atua à frente, né? Eu acho que realmente foi uma boa colocação. Acho que foi uma jornada desses 6 episódios. O 7º a gente terminar falando sobre autoconhecimento. Eu acho que seria desses 6 episódios se eu tivesse Exatamente. o autoconhecimento como principal. E quando a gente fala de autoconhecimento, Fábio, a gente pode falar tanto do autoconhecimento pessoal quanto empresarial, né? Tinha, né? Infelizmente faleceu espero que eu não esteja matando alguém que está vivo ainda. Tem um consultor chamado Sika Prahalad, que escreveu sobre competências essenciais. E eu acho que uma empresa, ela é tão mais bem-sucedida quanto mais ela consegue entender quais são as suas competências essenciais. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de talentos, mas quando a gente fala de empresas, talvez o termo mais adequado seja competências essenciais. Então, cada um desses produtos que vocês entregam para o mercado, eles vão ser cada vez mais bem-sucedidos na medida em que eles estiverem ancorados nas competências essenciais de vocês. E as competências essenciais de vocês estão ancoradas no autoconhecimento empresarial. Então, eu acho que uma empresa precisa se conhecer para não fazer besteira, né? E as pessoas precisam se conhecer para se desenvolverem e também não fazerem besteira. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Aproveitando, né, fazer o convite aqui para ouvir os outros 6 episódios, que a gente fez o resumo aqui do que foi os últimos 6. Então, corre lá no Spotify ou no YouTube e assiste os outros 6 para você. Aí lá você vai ver mesmo de habilidades, de prática, e aí aqui você fala do autoconhecimento.
Aproveitando que tá um pouco nessa linha, né, mais emoção, mais espiritual, além de toda essa trajetória profissional, né, Yuri, do quanto você inspira essas pessoas com o seu trabalho que você compartilha nas redes sociais também, no Instagram, você tem vivido um momento mais de reflexão, né, de encontrar esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal, e eu queria falar um pouquinho do que essa fase te ensinou sobre a vida, sobre trabalho, sobre autoconhecimento. Beleza. Alanis, as pessoas têm um pouco de receio de falar desse assunto, né, que tem a ver com o momento que eu estou vivendo, porque as pessoas se assustam um pouco com isso, né? Para quem não Uhum. sabe, que está ouvindo a gente, há um ano atrás eu descobri que eu estava com câncer e há um ano e pouco eu estou fazendo um tratamento quimioterápico, um câncer que a medicina considera incurável, né? Mas que considera que é possível prolongar a vida por muito tempo, né? E o que eu acho de mais importante que esse momento está me trazendo, né, para fazer a ponte com a sua pergunta, é o seguinte: eu sempre disse que qualquer experiência é uma oportunidade de aprendizado. Qualquer problema é uma oportunidade de aprendizado. Mas, para ser sincero para vocês, eu tinha dúvida, porque eu nunca tinha enfrentado uma barra tão pesada, né? Eu falava, "Putz, será que eu tô, né, sonhando aí, viajando na maionese?" Eu falo para as pessoas que as dificuldades são fontes de aprendizado, mas será que a hora que o bicho pegar, eu vou achar isso? E eu vou dizer para vocês, agora o bicho tá pegando. E eu continuo achando isso. Você pode olhar para um desafio na sua vida como uma oportunidade de aprender ou uma fonte de reclamação, tentar botar a culpa em alguém, né? Eu tenho, nesse último ano, eu tenho estado tão feliz, eu tenho estado tão bem, eu tenho aprendido tanto, eu tenho me desenvolvido tanto por causa desse desafio, que eu posso dizer para as pessoas, o sofrimento, a dor, os desafios, eles podem ter o papel de te ajudar e te fazer desenvolver. Então, toda vez que você estiver diante de um problema, tenta ressignificar ele para que ele possa ser um instrumento de aprendizado e desenvolvimento. Eu acho que né, respondendo objetivamente a sua pergunta, né, o que que eu tenho aprendido? O que eu tenho aprendido é que você pode transformar suas dificuldades em fonte de aprendizado e desenvolvimento. Mas para isso você precisa estar consciente de que você quer fazer isso. E eu vou dizer, se é possível fazer isso com o momento que eu estou vivendo, eu acho que é possível fazer isso com quase tudo. Eu não acho que o meu sofrimento é o pior que existe no mundo. Existem coisas muito piores acontecendo com outras pessoas no mundo, mas esse costuma ser pesado, as pessoas acham bem pesado. E eu vou dizer, dá para aprender, dá para se desenvolver, e mais do que isso, eu estou tentando transformar esse meu desafio numa oportunidade de ajudar outras pessoas. Não, quando eu descobri, eu falei, bom, eu vou me fechar, eu vou fingir que nada está acontecendo, ou eu vou fazer o que eu sempre fiz na vida. O que que eu sempre fiz na vida? Aprender e compartilhar. E o que que eu tô fazendo agora? Eu tô aprendendo. A única coisa é que várias coisas que eu tô vivendo hoje, eu não tô aprendendo nos livros. Eu tô aprendendo cada dia que eu acordo e a minha finitude tá falando comigo aqui. E isso traz um monte de lição. E eu tô compartilhando isso com as pessoas e tentando fazer com que as pessoas aprendam com essa experiência, né? Agora, tem um segundo insight que essa minha experiência está me trazendo, né? Que é uma pergunta que eu me fiz e que algumas pessoas têm me feito é, cara, da onde sai tanta tranquilidade assim, né? Como você está tranquilo assim? A maior parte das pessoas fica muito mais tensa, mais preocupada, etc. Eu não sei exatamente de onde sai, mas um dos ingredientes, eu tenho certeza, ou eu tenho convicção, até porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que é pelo fato de eu nunca ter adiado a minha vida. Eu nunca falei, quando eu. Não. A cada momento da minha vida, eu fiz aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. Eu achava que eu tinha que fazer química, eu fui fazer química. Mas eu achava que não era mais química, aí eu fui fazer marketing. Aí eu achei que era marketing. Aí eu achava que eu queria ser executivo. Eu vou tentar. Aí eu fui ser executivo. Eu acho que agora eu não quero mais ser executivo, eu quero ser empreendedor, eu vou tentar. Eu quero jogar basquete, eu vou jogar basquete.
E agora tá na hora de casar, agora tá na hora de ter filho, né? Não que seja o caminho para todo mundo, mas era o meu. E eu fui vivendo cada momento da minha vida de acordo com o que eu achava que era a coisa certa a fazer. E muitas vezes é, não, não acontece automaticamente. Eu não, sei lá, não tô gostando desse meu emprego, então o Yuri disse que tem que largar. Não. Às vezes você precisa sustentar a sua família, você não pode largar seu emprego, mas o que você está fazendo agora para que daqui 2, 3 ou 5 anos você possa estar fazendo algo que faz sentido para você, né? Então, uma outra lição que eu aprendi nessa minha jornada recente não adie a sua vida. Porque se um dia a sua finitude bater na tua porta, se você tiver vivido de acordo com o que você acha que devia ter vivido, você vai ficar tranquilo. Se você ficar adiando a sua vida por um dia ela acontecer, e se por alguma fatalidade a sua vida for encurtada, você vai sofrer muito. E isso depende só de você, de tomar as decisões. E aí tem uma frase do budismo que eu acho que sintetiza isso um pouco, né? E que eu gosto muito. Assim. A dor é compulsória, mas o sofrimento é opcional. Então, mesmo que as dores baterem na sua porta, aprende a não transformar isso em sofrimento e usa esse fenômeno, esse momento, como uma fonte de aprendizado e desenvolvimento. Né? Então, eu acho que essas são algumas das lições. Muito bom, Ai, Yuri. que bonito. Hoje não daria pra falar mais nada de trabalho. Acho muito inspirador. Você sabe, Liz, que eu acho que tem a ver com o trabalho, porque assim, por que eu sou uma pessoa tão feliz hoje, mesmo vivendo esse desafio tão grande? Porque o trabalho fez parte da minha vida de uma maneira integral e inteira, né? Nos últimos, sei lá, 25 anos, eu não sei quando eu estou trabalhando ou quando eu estou me divertindo. Aqui, eu estou trabalhando? Teoricamente, sim. Estou falando das coisas que eu faço, divulgando meu livro, mas não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque faz sentido estar aqui. O Fábio, um ex-aluno, um profissional competente, fazendo sucesso profissional, poder estar aqui, conversar com vocês, trocar ideia, isso faz sentido. Então, eu entendo o que você falou, Liz, e faz todo sentido o que você falou, porque às vezes parece que... Mas se o teu trabalho for um instrumento de construção de felicidade, e eu acho que esse é um dos desafios que eu tenho, ajudar as pessoas a entenderem que o trabalho pode fazer parte da construção do teu bem-estar, né? O trabalho acaba fazendo parte disso tudo. Muito dessa tranquilidade que eu tenho tá vindo do fato de eu estar trabalhando com o que eu gosto. Eu acho também que esse adiar a vida que você falou tem muita relação com o trabalho, porque muita gente fica adiando a própria felicidade. Então, eu só vou ser feliz quando eu for líder. Eu só vou ser feliz quando eu passar naquela vaga. Então, adia realmente a própria felicidade, adia um orgulho. Às vezes você tá numa situação legal e você fala: não, mas eu não tô feliz porque eu ainda não consegui chegar naquele patamar. Exatamente. Então, tem muito a ver. Entre as coisas de filosofia oriental que eu tenho estudado bastante, tem um termo que é a tal da atenção plena, né? E a atenção plena é isso, quer dizer, deixa eu viver o hoje, agora, de uma forma integral, né? Se eu sou líder, eu vou ser feliz sendo líder. Se eu ainda não sou, eu vou ser feliz com o que eu estou aprendendo para ser líder. E assim por diante, né? Então, assim, viver o momento plenamente. Sim. Show de bola. Legal. Muito bom. Acho que pode finalizar aí, Fábio. Ou a gente estender por umas 3 horas. Vai participar. A gente pode começar a ler o livro juntos. E, gente, fica à vontade para... eu falei um monte de coisa, Não, mas tá ótimo. pessoal, que vocês falam, isso aí não tem sentido. E se esse final assim mais emocional vocês acharem que não faz sentido, Não, faz total sentido. Era a nossa Faz ideia. total Pra mim sentido. faz muito sentido, né? Porque a 89 ela começou, não é similar ao que você está passando, mas que também teve a ver com saúde também, né? é, Que a gente sempre teve a ideia de empreender na 89, de ter uma agência, mas também eu e alunos fomos postergando esse sonho. E de repente a vida também, né? Que foi o meu acidente, que eu tive com o joelho, tipo, passei 4 meses, enfim, enfrentando esse processo de voltar a andar, aprender a andar novamente. foi. E foi onde que eu tive nós tivemos essa chance de
tracionar a 89 naquele momento, né? Então, realmente, eu já sempre falo isso por quem passa na 89, né? Não deixa para depois, né? Não deixa a vida para depois, postergar algum desejo, porque realmente passa muito rápido e, em algum momento, a vida vai te obrigar a você parar para poder, né, Sim. tomar alguma decisão, né? Tem algumas frases feitas no mundo aí, mas que fazem tanto sentido, né? Tem aquela história de, no fim da vida, a gente não se arrepende do que a gente fez, a gente se arrepende do que a gente não fez, Sim. né? É uma frase feita? É. Mas é verdadeiro? É. Se você ficar enrolando para fazer a tua vida ser um reflexo da tua essência, né? Da tua inner life, Uhum. né? Em algum momento isso vai te causar sofrimento, né? Então, eu acho que é legal. E vou dizer, Fábio, não existe sofrimento maior ou menor, joelho ou um tumor ou qualquer coisa, né? Dificuldade, sofrimento Sim. é a oportunidade de aprendizagem. Quando eu descobri que eu estava com câncer, quando eu recebi o diagnóstico, uma das perguntas que eu me fiz é: para que serve sofrimento? Para que sofrimento? Né? Qual o significado do sofrimento? E aí eu descobri, cara, não existe nada que te aproxima mais da tua essência do que o sofrimento. Né? Porque quando está indo tudo bem, você está feliz, você está, né? Você tá no barco, você está voando de asa delta, você está, sei lá, fazendo... Tudo isso te anestesia e te faz perder um pouco o contato com o que realmente você é e o que você quer. O sofrimento, que eu preferia que não existisse, né? Mas o budismo diz que isso está na essência humana, né? Inevitável. O sofrimento tem esse papel, né? De te fazer se reconectar com as coisas que você acha que são importantes para você. Então, Muito forte. né? Você só precisa estar disposto a transformar a dificuldade em fonte de aprendizado. Né? Que quando você foge do sofrimento também dá ruim. Não Exatamente. pode fugir. E também não é um lance de agredir o sofrimento, de brigar com o sofrimento, né? É aceitar o sofrimento e poder refletir com relação a ele. Muito bom, Yuri. Nossa, muito bom fechar, né, a temporada com esse episódio. Muito Quer profunda. fazer mais uma? Não, pode terminar. Não? Uhum. Legal. O Yuri, a gente sempre fecha o episódio, né, do 80cast, fazendo uma pergunta padrão, né, pra todo mundo, que tem muito a ver com a história da 89, né? A gente, dentro, eu e a Lu, né, e a gente também passa isso pro time, a gente fala muito de ambição. Acho que a ambição sempre tem muito a ver com a história da agência. E a gente gosta muito da missão, porque a missão tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim, né? E eu acho que fez muito parte da história da 89. E a gente sempre termina o episódio falando sobre pensar grande. E para você, um líder, o que é pensar grande para uma liderança? Para mim, pensar grande significa entender que cada ser humano é incrível na essência e que, como líder, você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa a encontrar essa grandeza, né? E ajudar essa pessoa a se transformar na melhor versão dela. Então, isso para mim é a grande mensagem. Eu acho que isso está na essência da minha vida, isso tá, seja como professor, seja como líder. Não que eu tenha sido perfeito, provavelmente não, certamente eu fiz um monte de coisa errada, mas lá no fundo sempre tinha isso. Eu acredito em cada ser humano. Eu acredito em cada ser humano e no potencial que ele tem. E o líder é alguém que tem a oportunidade e tem o lugar para ajudar essa pessoa a encontrar o que tem de melhor nela. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Isso. Acho que agora a gente... Agora Tá bom, né? Agora vai. Tá bom. episódio bônus, assim. Nossa, Ai, muito legal. muito Foi bom, ótimo. gente. Eu adorei. Então, Alto realmente, nível, estamos terminando a temporada em alto nível. em alto nível aí, com grandes palavras. Eu também um consultor de 1,94. Que joga basquete. Vai. Já eu sou um pequeno nível. Menos de Os 1,60. melhores, né? Na época tinha um ditado que dizia que os melhores perfumes... Veio os menores frascos. Ô Yuri, pra gente encerrar, queria que você falasse também como que manter contato
com você, vamos pôr suas redes, quem queira Legal. procurar um pouco mais sobre você. E também faz para encontrar o livro, né? Os 4 papéis. Maravilha. Bom, as redes sociais, eu tô no Instagram, quem quiser, vamos dizer, ver esse lado um pouco mais humano, né? Tá no Instagram. Quem quiser se concentrar mais nas questões profissionais, eu tô no LinkedIn, Yuri Trafani. A Inner tem um blog, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler, e eu resumo todos os livros que eu leio, e tem uma centena de livros resumidos lá no blog da Inner, então quem quiser ler também. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só entrar no site da Inner, com ynner.com.br. E para encontrar o livro, eu vou te dizer, graças a Deus, o livro está em todos os lugares. Então, se você for mais alguém digital, né, na Amazon e nas redes de livraria digital, e nas redes físicas, todos que eu visitei até agora, tem na Leitura aqui em Campinas, tem na Livraria da Vila, poxa, em Sim. todas as livrarias, o livro está presente. Então é só ir lá e pedir. E se não tiver, pede para trazer. Legal. Perfeito, obrigada, Yuri, obrigada pela sua participação. Acho que vale contar, né, que 1 ano atrás a gente teve a ideia do Exatamente. podcast, exatamente. Nós estamos gravando hoje, né? Acho que esse episódio vai ser lançado. É deve ser verdade. lançando- você deve estar assistindo em 2026, talvez, mas deve ter sido lançado no começo de dezembro. Mas hoje a gravação é dia 19 de novembro. Então, há 1 ano atrás, dia 19 de novembro de 2024, nós tivemos a ideia, eu e a Alanis, produzindo um podcast para o cliente. Por que a gente não faz o nosso? Né? Por que a gente não faz o 80cast, né? Sim, Então, exatamente, foi muito simbólico de terminar essa temporada. nesse dia. Nesse dia, né? Hoje aqui gravando aqui 1 ano atrás, era só uma Foi só ideia. uma ideia, assim, de tarde, Legal. se a gente fizer um podcast mesmo, e agora a gente finaliza. Legal, muito feliz. Feliz de ter Parabéns. terminado com o Yuri. Legal. Também de pessoas muito especiais, que é a Liz. Eu já falei, né? Falei pra você, né? O Yuri, a Liz trabalha com a gente há bastante tempo. Hoje é coordenadora de estratégia da 89. Só que, além de uma grande líder dentro da agência, uma pessoa que eu admiro muito, trabalhando no dia a dia. E a Alanis, que deu vida a esse projeto, também um braço direito, o esquerdo vou deixar para o Fernando, nosso líder de projeto, direito a Alanis, então pessoas que eu confio muito no nosso dia a dia da 89, e então, poxa, obrigado, agradecer vocês aí por Obrigada. estar nesse sonho, e a gente está junto também depois de um... Foi ótimo, gente. Yuri, muito obrigada, foi um grande prazer. Eu acho que a gente tem uma visão muito parecida, então eu gostei muito. A gente gosta sempre do que é parecido, né? Tá vendo? Mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma visão, talvez, diferente, no sentido de, talvez, pode ser um pouco mais simples de entender do que é. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Desculpa alguma pergunta. Adorei todas as perguntas mais polêmicas. Fábio, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e uma felicidade saber que um ex-aluno virou um empreendedor tão bem sucedido assim. Parabéns pela agência. Obrigado. Alanis, muito obrigado pelas perguntas, parabéns pela liderança. Obrigada. Elis, valeu pelas provocações. Obrigada. Bom, Fechar. obrigada, gente. E se você chegou até aqui no último episódio, né, no nosso episódio bônus, você pode ouvir os outros 6 episódios no Spotify e no YouTube e continua acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais, na @89pro no Instagram e 89 no LinkedIn. A gente se vê talvez numa segunda temporada ou não, mas você pode continuar acompanhando a gente. Até mais.